Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu te ensino como se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de 21 mil reais. Eu sou Alexandre Cury e o tema de hoje é o futuro do mercado de trabalho. E o que aconteceu? Existe um estudo, é um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, justamente sobre o futuro do trabalho. E eles emitem um relatório desse estudo. Esse é um estudo bastante amplo, eu acho que talvez é o estudo mais completo que existe quando a gente fala de futuro do mercado de trabalho. E esse estudo começou lá em 2016, mas o Fórum Econômico Mundial atualiza esse estudo regularmente. E a gente teve uma atualização recente muito interessante. Por quê? Porque ela já abrange o que vai acontecer devido à crise do Covid-19. Então, o Covid-19 teve um impacto muito grande no mercado de trabalho e isso já está incluso nesse relatório. Então, isso é bastante interessante. E o relatório é bastante amplo, né? Então, o relatório, para você ter uma ideia, ele inclui 15 segmentos industriais e 26 países diferentes. Então, não é falar que o que eu vou falar aqui hoje, ele não está ligado à nossa realidade aqui no Brasil, ele está totalmente ligado a essa realidade. O Brasil é um dos principais países que contribuíram aí dentro das informações, né, que eles obtiveram, tanto de profissionais, tanto de pessoas trabalhando em empresas, como das próprias empresas através da gestão, né? E, bom, para começar, eu tenho uma boa e uma má notícia, que é uma previsão que existe para 2025, tá? E eu vou começar com a má notícia, mas o que eu posso prometer para você hoje é que essa vai ser a única má notícia da noite. Daqui para frente é só boa notícia, eu tenho várias para você. Então, qual foi a má notícia? A má notícia que saiu no relatório é que 85, mais ou menos 85 milhões de vagas que existem hoje no mercado de trabalho mundial vão ser extintas até 2025. Isso de hoje até 2025. Então é muita vaga, 85 milhões de vagas. Mas aí tem a boa notícia. E a boa notícia é que 97 milhões de vagas em modalidades novas, algumas que já existem hoje, outras que estão aparecendo, estão surgindo agora, vão surgir. Então percebe? No fundo, isso é uma boa notícia, porque ele diz o seguinte: 85 milhões de vagas vão ser extintas, mas 97 milhões de vagas vão surgir novas. Ou seja, é um balanço positivo. Nesse balanço, em relação ao que a gente tem hoje, são 12 milhões de vagas a mais que nós vamos ter no mercado até 2025. Então, aquela percepção que a gente tem que o mercado está diminuindo com o tempo, não é bem assim. Na verdade, o mercado está mudando. E é essa mudança do mercado, e entender essa mudança, é que dá o diferencial para a gente como líder, como pessoa que quer ser promovida, como uma pessoa que quer um cargo executivo. Entender essas mudanças é fundamental, até porque quando você tiver um cargo de gestão da empresa, se você não entender essas mudanças, a tua empresa fica para trás, e a gente vê um monte de empresa quebrando por aí. Isso já não é de hoje. Todas as empresas que não acompanharam as evoluções tecnológicas acabaram ficando para trás, e grandes empresas como a Kodak, por exemplo, acabaram quebrando nesse caminho, por não acompanhar as mudanças tecnológicas. Agora, vamos entender então um pouco o que está mudando dentro do mercado de trabalho, como é que a gente pode ver esse futuro do mercado de trabalho. A gente tem dois tipos de trabalho, basicamente. Aqueles trabalhos repetitivos, aqueles trabalhos de processamento de dados, alguns aspectos do trabalho manual tradicional, tá? O que vai acontecer? Esse tipo de trabalho, ele vai ser substituído por algoritmos, por máquinas, e a inteligência artificial começando a substituir aqueles trabalhos mais repetitivos, mais manuais. É sempre igual. Ora, se é sempre igual, uma máquina consegue substituir. Agora, isso também não é novidade, né? Essa tendência não é de agora, não é alguma coisa que está acontecendo
para o futuro. Isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Eu tenho até uma história interessante. Uma das empresas que eu trabalhei, isso bem no início da minha carreira, quando eu entrei na empresa, era uma empresa de eletrônica, tá? de produtos eletrônicos. E quando eu entrei na empresa, a gente tinha lá linhas de montagem gigantes, né? Cada linha tinha 300, 400 pessoas, para vocês terem uma ideia. E essas linhas eram de montagem manual, sempre trabalho repetitivo, né? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aí, num determinado momento, a empresa decidiu investir em máquinas para fazer esse tipo de montagem. E foi uma loucura, para você ter uma ideia. A empresa tinha, quando eu cheguei, 8.000 funcionários trabalhando lá. Depois que implementou essas máquinas, a coisa progressivamente foi caindo até chegar a 3.000 pessoas trabalhando lá. Então cai muito. Então não é uma tendência do futuro. Substituir trabalho repetitivo pelo trabalho de máquina é uma coisa que já vem de muito e muito tempo, né? Então eu estou falando isso já de quase 30 anos atrás, né? Então é alguma coisa que já vem. Agora, o que acontece? Tem uma parte do trabalho que não pode ser substituída por máquina. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, que tipo de trabalho que o ser humano não pode ser substituído? O ser humano não pode ser substituído em termos de gerenciamento, por exemplo. Seja o gerenciamento de pessoas, e aí a gente fala de liderança. Então, você não vai ter um líder sendo substituído por uma máquina. Isso não vai acontecer. Seja o gerenciamento da empresa, porque isso demanda uma tomada de decisões. Isso demanda fatos novos que surgem na mesa, que precisam de uma análise e precisam de uma tomada de decisão. A inteligência artificial ou qualquer máquina não faz isso. Então, toda vez que eu tiver um processo que envolve raciocínio, você não vai ser substituído por uma máquina. Um outro processo que não vai ser substituído pela máquina é o da comunicação. A comunicação é extremamente importante. Por quê? Ela é a base da interação entre as pessoas. E, ora, se você observar, cada vez mais a interação vem crescendo. O mundo vem mudando e ele vem se tornando muito mais interativo. Ou seja, as pessoas interagem muito mais. E a internet, ela trouxe essa possibilidade. Por quê? Ela diminuiu as distâncias, ela diminuiu os tempos, né? Então, para quem é mais antigo, bem mais antigo, vai lembrar que antigamente, quando você precisava de alguma coisa, de um outro departamento da empresa mesmo, imagina de outra empresa ou de outro país, era uma coisa que você mandava uma comunicação, tinha que aguardar outra pessoa ler, responder, a comunicação movia-se de uma forma muito lenta. Hoje, eu mando aqui um e-mail e em 5 segundos ele chega do outro lado do mundo. Ou seja, o mundo e essa mudança que a tecnologia trouxe para o mundo, ela gera mais interação entre as pessoas. E a base dessa interação é a comunicação. Isso não dá para ser substituído. Não é possível a máquina substituir isso. Então, aqui, toda vez que você faz uma consultoria, quando eu falo consultoria, eu não estou dizendo um consultor contratado, não. Toda vez que você precisa de alguma coisa e pergunta isso para outra pessoa, a máquina não vai substituir isso. Então, esse tipo de trabalho é extremamente importante e faz parte do futuro. Então, é a primeira conclusão que a gente chega hoje, certo? A interação humana, ela é cada vez mais importante dentro da economia global, né? E não é diferente no Brasil. Consequentemente, a gente precisa investir nisso para que a gente possa se desenvolver e continuar no futuro. Porque a verdade é, quem fechar os olhos para o futuro do mercado de trabalho vai estar desempregado muito, muito rápido, porque as mudanças são muito rápidas. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, ele é uma perspectiva até 2025. Nós estamos falando de 4 anos, certo? Até um pouco menos, né? Porque nós já estamos quase no final do ano. Então, é muito rápido, as coisas são muito rápidas. Então, a pessoa que perceber isso, demorar para perceber isso, demorar 1 ano para perceber isso, imagina o quanto ela vai ter que correr atrás, se é que vai conseguir. Então,
velocidade nesse momento é fundamental para que a gente consiga chegar aonde a gente precisa chegar. A segunda boa notícia que eu queria dar é que a capacidade das empresas de aproveitar o potencial de crescimento que a evolução tecnológica está trazendo. Então, a evolução tecnológica traz um potencial de crescimento para as empresas. E isso a empresa que surfar essa onda vai crescer. Só que o que acontece? As empresas não estão conseguindo acompanhar, não estão conseguindo aproveitar esse potencial. Sabe por quê? Porque existe escassez de habilidades no mercado. Ou seja, as empresas não conseguem achar profissionais que têm as habilidades que eles precisam para o futuro. São habilidades que vão fazer a empresa crescer. Então, existe um gap no mercado de trabalho e essa dificuldade enorme das empresas de atraírem os talentos certos, os talentos que vão poder contribuir com as estratégias de futuro das empresas. E isso é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque abre um campo gigante para quem para quem perceber essas habilidades e se desenvolver nelas. E aí alguém pode falar, mas as empresas não estão investindo no desenvolvimento das pessoas? Sim, estão, mas são novas habilidades. E sabe qual que é o grande problema? A empresa investe, a empresa quer fazer com que os seus profissionais desenvolvam essas habilidades e menos da metade das pessoas aproveitam essas oportunidades. Menos da metade. As pessoas, ao invés de aproveitar uma oportunidade para desenvolver uma nova habilidade, que é uma habilidade do futuro, ela acaba deixando isso passar. Ela fala, não, ela se acomoda. E a pior coisa que a gente pode ver são os profissionais se acomodando, porque eles não vão crescer, não vão se desenvolver. E as pessoas fazem isso. Então, essa é a dica para você. Não faça isso. Você precisa se desenvolver. E isso é muito claro. Teve uma empresa que eu trabalhei que no final do ano, e todo ano era assim, no final do ano, o pessoal de RH chegava lá para a diretoria e falava para a gente o seguinte, olha, sobrou orçamento aqui de treinamento, sobrou budget de treinamento, como eles falavam. Mas como assim sobrou? Não investiu? Não, o dinheiro estava aqui, o dinheiro estava disponível para que as pessoas, os funcionários, fossem lá e usassem essa verba. As pessoas não usavam, simplesmente não tinham interesse nenhum em usar aquela verba. Se o chefe mandasse fazer algum treinamento, elas iam. Caso contrário, elas não se interessavam em se desenvolver, não tinham essa iniciativa, essa proatividade. Consequentemente, sobrava verba. E é isso que eu estou falando, é a dificuldade que as empresas têm. Por mais que as empresas, por mais que os líderes nas empresas queiram desenvolver o pessoal, se a pessoa não quiser se desenvolver, ela não vai, ela não aproveita a oportunidade. Então, para você, isso é uma oportunidade incrível. Por quê? Ora, se esse tipo de profissional que tem as habilidades certas, as habilidades do profissional do futuro, do mercado de trabalho do futuro, se o profissional que tem essas habilidades está em falta no mercado, se você desenvolve essas habilidades, você ganha valor. O teu valor profissional no mercado aumenta significativamente. Consequentemente, você passa a se destacar e ser desejado pelo mercado. Bom, mas afinal, quais são essas habilidades? E como eu disse, só toma cuidado. Por quê? Essas habilidades vão ser fundamentais em 2025, que a gente está falando de futuro. Mas não dá para esperar até lá para você começar a se desenvolver. Se você esperar até lá para começar a se desenvolver, o trem vai passar por cima de você. E não tenha dúvida, a tecnologia ela faz isso, o progresso faz isso. Ou você pega esse trem e vai junto com ele, depois tentar correr atrás do trem, não dá certo. Essa é uma oportunidade de ouro que você pode aproveitar a partir de agora. Tem que começar agora. Se demorar, você vai perder o trem. Bom, a primeira habilidade que você precisa, a primeira habilidade do profissional de futuro é a aprendizagem ativa. E esse é um conceito muito interessante que vem da educação moderna, tá? A forma de educação que a gente está mais habituado,
que provavelmente foi o que você recebeu na escola, foi o que eu recebi na escola, é uma aprendizagem chamada passiva. Ou seja, você senta e você absorve aquilo que o professor está dizendo. E já se comprovou que a eficácia desse método é muito baixa. Por quê? O aluno não participa, o aluno só absorve aquilo que o professor está falando e ele não absorve tudo. Aliás, ele absorve uma parcela muito pequena daquilo que o professor está falando. Tanto que ele tem que depois ficar estudando para compensar tudo aquilo que ele perdeu. Isso é aprendizagem passiva. Na aprendizagem ativa é diferente. O aluno participa das discussões, ele participa do processo de aprendizagem. Então, a eficácia é muito maior. E isso é uma questão lógica, né? Por quê? Ora, se o aluno vivencia o processo de aprendizagem, ele tende a aprender muito mais. Por quê? Ele participou daquilo, ele não está sentado enquanto alguém está falando para ele, e ele está lá, sei lá, pensando em outra coisa. Não, ele está participando. E dentro do mundo corporativo, é a mesma coisa, não faz diferença. E essa é uma grande diferença entre o hard e o soft skill. Ora, quando a gente fala de hard skill, a gente está falando daquelas características técnicas, né? Daquelas habilidades técnicas que a gente aprende. Onde você aprende isso? Você aprende quando você faz uma faculdade, quando você faz um curso técnico, quando você faz um MBA, quando você faz uma pós-graduação. Tudo isso é hard skill, são habilidades técnicas. Então, o que acontece? Você, junto com um monte de outros alunos, você vai lá, senta e aprende a mesma coisa. É igual para todo mundo. Por quê? São habilidades técnicas. Se são habilidades técnicas, tem de fato que ser igual para todo mundo. Só que o que acontece? Isso não vai te promover. Isso não vai te ajudar. Tá? Por quê? Vamos para o soft skill. O que são soft skills? Soft skills são habilidades comportamentais, habilidades emocionais. E aí, o soft skill é personalizado. Por quê? Cada um tem uma necessidade diferente. Por isso que eu digo, quando você vai para um MBA, para uma pós-graduação, e eu falo isso porque eu vejo muito aluno meu falando assim, olha, não, eu quero fazer uma MBA para ter uma chance de promoção. Fala, olha, é melhor você pensar melhor o que você quer. A tua estratégia é ter um diploma para ter a promoção. Será que a pessoa que está oferecendo essa vaga da promoção, o interesse dela é o diploma? É uma habilidade técnica que você precisa se desenvolver? Eu vou falar que a enorme maioria não é. Por quê? Não é isso que as pessoas precisam num líder. Elas precisam de soft skill. E o soft skill é personalizado. Por quê? Eu tenho as minhas habilidades comportamentais, emocionais, e eu tenho os meus gaps, eu tenho as minhas dificuldades. E isso, cada um tem a sua. Cada um tem uma necessidade diferente nesse sentido. E aí, você quer ver como a gente prova isso fácil? Você deve ter visto como, ultimamente, processos de mentoria, processos de coaching ficaram comuns no mercado. Tem muito no mercado e muito profissional aproveitando isso. E, de fato, esse tipo de processo é mais eficaz nesse sentido. Por quê? Um processo de mentoria, um processo de coaching, ele trabalha a tua necessidade específica. Ele vai identificar, ou o coaching vai te ajudar a identificar qual é o seu gap pessoal e vai traçar um plano de ação para você resolver o seu gap pessoal. E se não é um processo de mentoria que trabalha com você como indivíduo, um processo de coaching que trabalha com você como indivíduo, você fica no genérico. E isso não te ajuda. Por isso que mentoria e coaching tem crescido tanto ultimamente, né? Agora, não tem jeito. Como eu tinha dito, menos da metade dos profissionais aproveitam essas oportunidades quando as empresas oferecem. Então, não tem jeito, precisa de iniciativa do profissional, até porque o profissional é a melhor pessoa para saber onde estão as deficiências dele. Mas isso é muito pessoal, muito particular. Então, aprendizagem ativa é uma das habilidades que você precisa desenvolver, sem dúvida nenhuma. E aí, vamos para outra habilidade. Mas antes, eu queria falar o seguinte. Vocês já notaram como o mundo vem mudando ultimamente? E tem uma característica muito interessante desse mundo novo, que não é o futuro, tá? Porque já chegou, já é o presente. O mundo hoje, ele é diferente de como era há 5, há 10, há 20 anos
atrás. O mundo hoje é muito mais colaborativo. E é fácil da gente identificar isso. Você pega empresas, por exemplo, como o Waze. Ora, o Waze é um aplicativo totalmente colaborativo. Cada pessoa lá, ela, com a ativação do Waze, ela envia dados, os dados dela que ela está coletando, vamos dizer assim, na rua, e lá o software, lá a inteligência artificial, vai compondo isso e ajudando outras pessoas. Então, você está ajudando outras pessoas. Então, o Waze é totalmente colaborativo. O outro, por exemplo, o Uber. O Uber também é colaborativo. Por quê? Você tem uma pessoa que quer usar o seu carro para ganhar algum dinheiro e ela está disposta a transportar uma outra pessoa que precisa ser levada para algum lugar e que não quer ir de carro, não quer ir de ônibus. Percebem? Então, assim, as coisas vão colaborando entre si. Você tem o Airbnb também, por exemplo, onde a pessoa coloca à disposição a casa dela para alugar para uma outra pessoa. E isso é muito interessante. Então, você vê, já é uma realidade, são todas empresas colaborativas. Agora, tem uma coisa em comum, né? Quando você tem um mundo colaborativo, uma estratégia colaborativa, você tem que ter uma mentalidade, você tem que pensar ganha-ganha. Porque, ora, quando você vai falar de Uber, é claro que o motorista tem que ganhar e o passageiro tem que ganhar. Os dois estão ganhando nesse processo. O Airbnb, os dois têm que ganhar nesse processo, porque senão inviabiliza. Ora, se é um mundo colaborativo, para eu poder colaborar, eu tenho que ganhar alguma coisa. E o outro vai ganhar com o que eu puder colaborar. Os dois ganham, os dois são beneficiados. Então, você precisa, de fato, ter uma mentalidade ganha-ganha. Você precisa enxergar a vida como uma cooperativa e não como uma competição. Se você enxerga a vida como uma competição, você está fora do mundo moderno. É simples assim. Você não tem a habilidade necessária para viver nesse mundo moderno do jeito que ele é. E vai ser cada vez mais assim. Se vocês pegarem as gerações que estão aí, elas são gerações extremamente colaborativas, né? A gente tinha algumas gerações atrás, eram muito mais competitivas. Então, para você ter sucesso, o outro não poderia ter sucesso. Hoje não se pensa assim. Para você ter sucesso, o outro pode ter sucesso também. E se os dois tiverem sucesso, melhor para os dois. Então, não é aquela coisa, não se trata do meu jeito, não se trata do seu jeito, se trata de um jeito melhor. E aí faz toda a diferença. Então, o que acontece? O mundo colaborativo não tem jeito. Ele necessariamente gera uma maior interação entre as pessoas. Os seres humanos precisam interagir, é um mundo colaborativo. Então, a gente percebe claramente o seguinte: interação é o futuro. As pessoas vão interagir cada vez mais. E esse é o mundo do futuro. Isso acontece, como eu falei, por causa da própria internet, que reduziu as distâncias, e acontece também porque o mundo vai mudando, o mundo se tornando colaborativo, a interação é fundamental. Então, o seu sucesso depende do sucesso das pessoas que estão à sua volta. Aquela ideia de que eu preciso acabar com todo mundo que está à minha volta para eu ter sucesso, não serve mais. Já isso é coisa do passado, é coisa ultrapassada. Então, o seu sucesso depende do sucesso das pessoas que estão à sua volta. Isso traz uma relação de interdependência, mas é uma interdependência saudável. Por quê? Você está pensando como ganha-ganha. Então, por isso que ela é saudável. Eu ganho, a outra pessoa ganha. Isso é uma interdependência fantástica. Todo mundo quer ser interdependente, né? Interdependente é alguma coisa do futuro, né? É uma nova maturidade que a gente tem. E em relação a isso, a gente tem duas habilidades do profissional do futuro que ele precisa desenvolver em relação a isso. A primeira é liderança e influência social. E parecem duas habilidades separadas, né? Liderança e influência social são coisas diferentes, mas não, na verdade é uma só. Por quê? Acabou o tempo daquele quem pode manda e quem tem juízo obedece. Isso já não existe mais. Então, as empresas, as pessoas que estão na empresa, se você é líder ou se você quiser ser líder, isso tem que ficar muito claro, as pessoas não fazem mais nada porque alguém mandou. Né? Nem seus filhos fazem mais isso. Né? Os meus, por exemplo, de jeito nenhum. Liderança hoje, ela tem um caráter diferente, ela tem um caráter
de influência, muito mais do que de usar o poder para obrigar alguém a fazer alguma coisa. O que vai acontecer é o seguinte: quando você tenta obrigar ou usar o seu poder, o seu nível hierárquico para obrigar alguém a fazer alguma coisa, ele sai mal feito, as pessoas te sabotam. E isso não gera nenhum comprometimento. E se você não tem comprometimento, você não tem o time engajado. E o que vai acontecer é o seguinte: quando você tem um time engajado e quando você tem comprometimento, isso vai te trazer muito mais resultado. E isso é absolutamente fundamental, básico para um líder. Se o líder não tem o time engajado, não tem o time comprometido, ele não tem resultado. E não tem jeito. Pessoas mais felizes, elas são motivadas e elas produzem muito mais. Então, você precisa deixar a pessoa satisfeita. Não tem jeito. Então, 20 anos atrás, se falava muito em separar a vida profissional da pessoal. São coisas diferentes e não dá para misturar. Hoje a gente sabe que isso é impossível. Por quê? Você é uma pessoa única e está tudo interligado. Ora, se você tem um problema pessoal, se você está vivendo uma dificuldade muito grande em casa, como que você não vai trazer isso para o trabalho? É claro que você vai trazer, porque isso te afeta como pessoa. Consequentemente, te afeta na sua interação com as outras pessoas. E liderança é uma arte. É a arte de influenciar pessoas, mas sempre de forma ganha-ganha. Ou seja, você vai influenciar a pessoa de forma que você consiga o que você quer, mas a pessoa também consiga. E aí, a gente vai para a segunda habilidade fundamental nesse mundo colaborativo que a gente vive hoje e que vai ser cada vez mais importante para o futuro, que é persuasão e negociação. Porque o mundo já é colaborativo e isso gera muito mais interações. Isso vai continuar assim no futuro. Então, não adianta mais você querer usar a sua posição, o seu poder, o seu cargo, até a sua personalidade, né? Tem gente que usa a personalidade, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu dou porrada, é assim, né? O cara usa a personalidade para ter sucesso na carreira. Não adianta, tá? Posição, poder, cargo, personalidade não vão te trazer sucesso na carreira. Você não vai ser mais promovido por causa disso. A partir de agora, você tem que negociar absolutamente tudo, absolutamente qualquer coisa. E aquela ideia de que negociação é só para cliente, fornecedor, para credor, em alguns casos, isso é uma ideia totalmente ultrapassada. E olha, tanto é que os seus filhos já nasceram sabendo isso. Eles negociam absolutamente tudo. E tenta impor sua vontade à força para você ver o que acontece. Você não consegue. É tudo negociação. Por quê? Essa nova geração já nasce com isso, já nasce vivendo esse mundo colaborativo, né? E na empresa é até pior. Por quê? Você tem que negociar com pessoas sobre as quais você não tem nenhuma influência hierárquica o tempo todo. Ora, se como líder, onde você tem já uma posição hierárquica maior, você já não vai ter sucesso fazendo isso com seus funcionários, imagina com seus pares, com as pessoas de outras áreas, não vai dar certo. E aí o que acontece? A persuasão é uma ferramenta fundamental nesse processo. Você precisa desenvolver técnicas de persuasão para garantir sucesso nisso. E o que é persuasão? Nada mais é que a capacidade de você influenciar as pessoas a fazerem o que você quer. Mas não tem jeito, você precisa de técnica para isso, você precisa conhecer. Então, acredita em mim, negociar sem técnica, do jeito que a gente vê por aí acontecendo o tempo todo, não traz o melhor resultado. Se você quer ter sucesso na sua carreira, ser promovido, ser um líder, chegar a um cargo executivo, você precisa necessariamente aprender a negociar. Não tem jeito. Uma outra habilidade que você vai precisar desenvolver para conseguir isso, que é uma habilidade do futuro, é criatividade, originalidade e iniciativa. E eu junto até com uma outra habilidade, que é a resolução de problemas complexos. Então eu junto essas duas habilidades. Vamos começar com a iniciativa. Então o que acontece? Na vida você tem duas opções, tá? Você pode tomar uma opção passiva, ou seja, você aceita tudo que acontece, tudo que o meio ambiente te impõe, você aceita e você sofre as consequências com isso, né? Na verdade, você acaba culpando outras pessoas pelos teus fracassos, pelos teus insucessos. E pessoas assim, pessoas passivas, não têm potencial de crescimento. Por quê? Elas são
elas aceitam tudo que acontece com ela. Agora, você tem um outro papel, que é o papel do proativo, o papel do protagonista, não da vítima, do protagonista. O que ele faz? Ele encara a realidade. Ele entende as circunstâncias que o meio está impondo, porque isso não tem jeito, né? Também ninguém pode fechar os olhos para aquilo que acontece. Então, ele entende a realidade para as circunstâncias, mas ele sabe que ele tem poder para escolher uma resposta positiva, uma resposta diferente. E cuidado, muita gente confunde o que é ser proativo, né? Todo mundo acha que ser proativo é tomar iniciativa, mas é muito mais que isso. Então, proatividade, ela implica que nós, como seres humanos, tá? Nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Então, o nosso comportamento, ele resulta das decisões que a gente toma e não das condições externas. Então, você tem o meio ambiente te colocando uma determinada situação, a pandemia, por exemplo. Agora, o meu comportamento, eu que escolho. Eu posso me comportar de forma passiva e falar, não tem jeito, é assim mesmo, vai ser assim, não vou ter saída. Ou eu posso me comportar de uma forma proativa, ou seja, tá bom, aconteceu isso, eu não tenho saída. O que eu posso fazer para me desenvolver e achar saídas positivas dentro desse ambiente que é difícil, né? Ninguém falou que é fácil. E aí, alguém pode falar assim, não, mas e se eu não for super criativo, super original? Você não precisa ser um artista, você não precisa ser um Picasso, um Monet, não é nada disso. O que a gente está falando em termos de criatividade é encontrar soluções. E encontrar soluções nada mais é que mudar o enfoque. Se você tentar forçar aquela solução, a única solução que você enxerga, isso é falta de criatividade, é falta de proatividade. A partir do momento que a situação se apresenta para você e você busca formas diferentes de resolver aquele problema, é isso que é criatividade. E para fazer isso, você precisa mudar o enfoque. Você precisa enxergar essas situações sob uma perspectiva diferente. Você tem, então, que buscar alternativas. E essa é a chave para resolver os problemas complexos. Por isso que eu junto a criatividade, a iniciativa, com a resolução de problemas complexos. Por quê? Os problemas são complexos, são difíceis, e você vai usar a tua proatividade, a tua criatividade, a tua iniciativa para resolver esse tipo de problemas. E não tenha dúvida, os problemas hoje são muito mais complexos do que eram no passado. Então não tem jeito. Agora, como é que você vai resolver esse tipo de problema complexo? A gente vai voltar na busca de alternativas ganha-ganha, onde as duas partes ganham. Por quê? Essa é a forma que você vai achar a solução mais adequada. Então não dá para ficar no óbvio, essa é que é a questão. Tá? E isso é o que te diferencia da inteligência artificial. É isso que te destaca no mercado. É isso que vai fazer com que você não tenha uma função que vai ser substituída por uma máquina, que você tenha uma função que nunca vai ser substituída por uma máquina, porque te dá raciocínio, percebe? A máquina não consegue fazer isso, a máquina não é proativa, a máquina, problemas complexos, onde você tem que achar uma solução frente a uma realidade que o meio ambiente te posiciona, a máquina não faz isso, ela não consegue, tá? E uma outra habilidade que você necessariamente precisa desenvolver, não tem jeito, é a resiliência, a tolerância ao estresse, que está junto com a flexibilidade. E eu junto mais uma habilidade que você precisa desenvolver aqui nesse pacote, que é a inteligência emocional. Por quê? Não tem jeito, né? É um pouco lógico que toda essa complexidade que a gente vive maior, ela traz mais estresse no ambiente de trabalho, não resta dúvida, né? As coisas são mais complexas do que eram, né? E, de novo, você tem duas opções, né? Você pode pegar esse estresse, armazenar e depois você vai ficar doente, né? Aquele problema do coração, câncer, aquelas doenças psicossomáticas. Não tem jeito, né? Você absorve isso. E acredite, as empresas não precisam de profissionais assim. Ou, o que você pode fazer é encontrar maneiras de conviver com o estresse de uma forma mais saudável. Então, se você observar também, atividades como meditação, como mindfulness, hoje em dia são muito comuns, são muito difundidas, divulgadas. E por que isso acontece? Justamente porque o estresse é maior e a gente precisa conviver com ele. Essa é uma questão básica para a gente ter futuro no mundo corporativo, não tem jeito. Mas você pode achar outras coisas, você pode ter um hobby, né? Aquela coisa que você
ama fazer, qualquer outra forma que você tenha de alívio de estresse. Mas você precisa disso, você precisa ter alguma forma, porque não tem jeito. Se você não aliviar o estresse vai te quebrar, vai te deixar doente. Tá? E aí eu coloquei a flexibilidade nesse pacote, por quê? Flexibilidade é uma forma de aliviar o estresse. Vamos pensar o seguinte, quando a gente é muito rígido, e as coisas têm que ser daquela forma, tem que ser daquele meio, o que acontece é que quando as coisas não saem exatamente como a gente quer, a gente fica estressado. Então a rigidez, ela necessariamente gera mais estresse. Não tem jeito. Agora as coisas não são assim, porque as coisas dão errado, as coisas não são exatamente como a gente quer que elas sejam, né? E não tem jeito, isso vai ser assim, essa é uma realidade, isso é uma coisa que eu posso garantir para você. Então o que acontece? Quando você tem flexibilidade, você sabe aceitar essas coisas que não deram certo e encontrar alternativas para sair dela. Isso te reduz o estresse, porque você deixa aquela rigidez. Então, a flexibilidade te ajuda nisso. Né? E, além disso, nenhuma empresa valoriza aquelas pessoas descontroladas emocionalmente. Não tem jeito. Por isso que a inteligência emocional é fundamental se você quer um cargo mais alto dentro da empresa, porque um cargo mais alto vai exigir mais responsabilidade, mais pressão, mais estresse. Então, você vai precisar saber lidar com isso. Então, inteligência emocional é fundamental se você quer ser promovido, se você quer se tornar um executivo, se você quer se tornar um líder, não tem jeito. Você vai ter isso. E essas são as habilidades que eu queria apresentar para vocês aqui hoje, que são habilidades do profissional do futuro. Não tem jeito, se você não desenvolver essas habilidades, o mercado não vai te reconhecer, você não vai se destacar e você não vai aproveitar as oportunidades de promoção e não vai criar oportunidade, né? Porque promoção não só a gente fica sentado esperando ela chegar, a gente vai atrás, a gente cria oportunidades. Mas aí eu tenho outra boa notícia, falei para vocês, né? Depois da primeira má notícia era só boa notícia. Habilidade é uma coisa que se aprende, que se desenvolve. Mesmo as pessoas mais tímidas, mais retraídas, não importa como você é. A partir do momento que você decide aprender, que você decide criar um novo hábito, que você decide mudar os seus hábitos, você consegue aprender. Isso é perfeitamente possível. E isso é fantástico, né? Então a gente vê um mercado cheio de oportunidades, pouca gente aproveitando essas oportunidades, o que para você é uma coisa fantástica. A gente tem as habilidades que a gente precisa desenvolver e a gente pode aprender. Isso dá para desenvolver. Isso é fantástico. Bom, eu deixo então o chat aberto aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Fiquem à vontade, coloquem as suas dúvidas e vamos responder, tá? Eu vou dar uma olhada se teve alguma dúvida, que eu vou falando, o pessoal vai às vezes entrando, vai colocando e eu não vejo. Então eu vou dar uma olhada aqui. Tem uma dúvida aqui, é a seguinte: como eu faço para desenvolver essas habilidades? Boa pergunta, né? Porque eu falei que dá para desenvolver. Bom, primeiro bom sinal é que você está aqui agora, né? Então, isso já é um bom sinal porque você está com vontade de desenvolver essas habilidades, tá? Mas, bom, eu estou brincando, como é que a gente faz, então, para desenvolver habilidade? Primeira coisa que você tem que ter é autoconhecimento. Você precisa, uma vez que você sabe aonde você quer chegar, e aí esse panorama de habilidades que eu dei para você hoje é fantástico, agora você sabe aonde você quer chegar. Uma vez que você sabe aonde você quer chegar, você precisa ver aonde você está agora, ou seja, você precisa ver o tamanho do seu gap, o tamanho da diferença entre onde você está hoje e onde você quer chegar. E você só consegue fazer isso através do autoconhecimento, ou seja, você precisa saber das suas deficiências, isso é fundamental. Uma vez que você saiba disso, você percebe o gap que você tem. Poxa, eu preciso desenvolver mais habilidades de comunicação, porque minha comunicação não está legal. Ora, então o que você vai fazer? Você vai traçar um plano de ação para que você faça esse desenvolvimento. Então, como é que você vai desenvolver? Eu vou procurar um mentor que me ajude no desenvolvimento da comunicação. Vou procurar um curso que me ajude, vou ler um livro que me ajude. Enfim, você vai atrás, vou ver uma palestra que me ajude. E isso é interessante. E se você está com dificuldade, se você não sabe exatamente como o ponto que você está, o que você precisa desenvolver, são esses processos que a gente tem de mentoria,
de coaching. Isso te ajuda a identificar exatamente aonde você está e para onde você vai. Então, isso facilita muitas coisas. Acredito que era só essa pergunta. Não tem mais. Então, enfim, pessoal, se você quer uma promoção, um cargo executivo, se você quer um aumento de salário, se você não desenvolver essas habilidades, você não vai mais conseguir. Você vai ficar travado. Por quê? É isso que a empresa precisa para ajudar ela. São esses soft skills, tá? Então, de novo, é essa parte que você precisa desenvolver. São as habilidades comportamentais, emocionais. Os hard skills, as habilidades técnicas, elas não vão te ajudar a ter sucesso na carreira. Já acabou esse tempo. Agora, você precisa fazer alguma coisa a mais. E isso está muito ligado não a uma habilidade técnica, mas a uma habilidade comportamental, emocional. Então, todas essas habilidades que eu falei agora, elas são simplesmente fundamentais para que você consiga o que você precisa, ok? Então, faz o seguinte, aproveita agora, me dá o seu like aí, seja você no YouTube, no Facebook ou no Instagram, me dá o seu like aí agora. Se você estiver no YouTube, se inscreve no meu canal e faça mais que isso. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, então clica nesse aviãozinho aí, passa para alguém que pode se beneficiar também desse conteúdo. Então, vejam, a gente falou do futuro, né? E como que os profissionais podem se ajustar a esse futuro. E esse futuro, ele não vai demorar. Se você não começar agora, você não vai chegar lá. Então, tire aquela mentalidade sabotadora que às vezes a gente vê em muitos profissionais, que fala assim, não, eu agora não tenho tempo, não, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Pessoal, uma pessoa proativa, quem quer fazer, faz agora. O futuro, se você não começar agora, o futuro é um trem que vai te atropelar. E se você quer ser promovido, se você quer ser um executivo dentro desse novo cenário que está se desenhando a partir de agora, você precisa começar a mudar a partir de agora. Então, vai atrás dessas habilidades, veja o que você precisa fazer para se desenvolver nisso. Se eu puder te ajudar, conta comigo e vamos juntos nessa, certo? E eu queria lembrar vocês que essas minhas lives são semanais, todas as terças e quintas, às 19 horas. Então, eu vejo vocês na quinta-feira que vem, às 19 horas. Até lá!